Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa seu comentário, deixa o seu like. E hoje você está vendo Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Bem, hoje o couro vai comer. Hoje o couro vai comer. Para os acadêmicos. Hoje o couro vai comer para os acadêmicos. Bem? Porque acadêmico é aquele que escreveu alguma coisa, referenciou e tudo mais, deixou bonitinho para a academia. E assim, muitas vezes, se receber uma crítica pesada, já vai dizer assim, olha, não gosta de mim e tudo mais. Bem, mas o verdadeiro acadêmico é aquele que aceita uma crítica. Mas um cafezinho. O que ocorre? Eu tenho aqui Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim ve'et haaretz. Costumeiramente se traduz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No entanto, tem alguns que não gostam dessa tradução. No princípio. No princípio. Alguns acreditam que a verdadeira tradução seria em um princípio. Outros acreditam, deve ser traduzido como quando. Quando, deixa eu ver aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso aqui. Quando Deus começou a criar. Quando Deus começou a criar. Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Esse aqui foi pro Beleléu. Cadê meus outros pincéis? Eu quero um preto. Bem, vamos colocar algumas questões aqui. Pois eu acho. Então, se traduz. Quando Deus começou a criar. Vou colocar criar e vou grifar. O que ocorre? Alguns especialistas acreditam que a frase em um princípio é a melhor maneira de entender. Outro, pela sua função sintática, quando Deus começou a criar, etc. e tal. Depois eu vou mostrar essa tradução. E vocês que já mexem com o hebraico já sabem. Eu irei fazer uma crítica estritamente relacionada à gramática da língua hebraica. A gramática da língua hebraica. Interessante, eu não achei ainda o meu pincel. Tem 12 pincéis, tem vários, né? Esse não ficou por ali por cima. Bem, vamos tentar escrever com isso aqui, tá, gente? Vou tentar, senão vou mudar para azul. Então, gente, o que ocorre? Vamos analisar. Vamos deixar o meu princípio por último. Mas vamos analisar essa segunda aqui. A segunda. Em um princípio. Alguns acreditam que em um princípio é o que está aqui, porque o substantivo reshit não é um substantivo definido. Porque ele não carrega o artigo definido ha. O artigo definido ha, quando recebe a preposição beit, fica só o patar junto com beit. Então seria ba. Bareshit. Não temos Bareshit no texto. Então, por isso, por causa dessas regrinhas de morfologia relacionada à gramática, querem definir regrinhas, porque são regras pequenas mesmo, tá, gente? Tá? Regrinhas mesmo, existem regras aqui. No entanto, a língua é muito mais forte do que a morfologia. Por quê? Muito mais forte. Porque o que determina um substantivo definido ou indefinido não é simplesmente um artigo ou a ausência do artigo.
Tá? Porque se não tem um artigo ha, ni reshit, faz na função clara. Elide o rei, na verdade, o re, elide o re, ficando somente a sua vogal, o patar, e coloco o beit, perfeitamente. Fica barashit. Se, para determinar o substantivo reshit, eu tenho que ter a presença de um artigo, aí eu pergunto, o substantivo Elohim, por que não foi traduzido um Deus? Por que não foi traduzido um Deus? Uma vez que ele é um substantivo, dois substantivos, tem artigos, vamos colocar assim. Mas por que o substantivo Elohim está definido? Ah, porque se refere a Deus. Não, eu estou falando de gramática. De gramática. Por que não? Porque aqui não tem, vamos colocar assim, Ha Elohim. Ah, aí sim, substantivo definido. Ha Elohim. Por que não tem Ha Elohim? Se precisamos de artigo para definir o substantivo, e algumas gramáticas afirmam ausência de artigo em definição. Presença de artigo, definição. Ah, isso é básico. A gramática da língua é muito mais ampla, porque a gramática vai se relacionar. Está dando uma pequena... Está dando um pequeno... Vamos colocar assim... Está tremendo aí, né? Vamos ver se esse vídeo ele vai ficar legal, tá, gente? Vamos lá. Eu estou gravando aqui, mas está ficando um pouco congelado a minha imagem. Então, o que ocorre? Então, se para definir um substantivo eu preciso do artigo definido, e aqui não é nome próprio. Elohim não é nome próprio exclusivamente gramatical. Não é nome próprio. Não é um substantivo na função de nome próprio. Na função não. Não é um substantivo que é um nome próprio. Aqui não tem yud, re, vav, re. Aqui poderia colocar yud, re, vav, re, mas não colocar. Aponta para a verdadeira deidade, perfeito? Mas não está sem artigo. Eu estou falando de gramática e não de ideia gramatical ainda relacionado à sintaxe. Aí não estou falando isso. Então, se aqui tem que ter um artigo, por que aqui não tem? Simples assim. E aí? Quando comeu já, né? Quando comeu. Primeira questão. Então, se eu tenho um substantivo definido aqui, eu tenho outro também ali. Moisés, que é autor do livro de Gênesis, ele, segundo a nossa crença, ele de fato omitiu o artigo ali. Omitiu o artigo, assim como omitiu o artigo, vamos colocar assim. Assim como omitiu o artigo aqui no Elohim. No entanto, gente, gramática é gramática. Primeira questão. Não precisamos de um artigo reshit para determinar que o substantivo é definido. Não. A relação sintática da expressão, podemos dizer o seguinte. Nós temos aqui o quê? Nós temos uma preposição. Preposição bet. Bet é uma preposição. Depois, a preposição está vinculada ao substantivo reshit. Vinculada, a preposição inseparável. Quando eu tenho agora, eu tenho o chamado de uma locução prepositiva. Locução prepositiva. Locuções prepositivas normalmente são definido ou definida. Normalmente são definidas. Por isso que não se traduz em um princípio. Porque uma locução prepositiva define o substantivo reshit, ok? Por definição, Elohim está sem artigo e ele também é definido. Não precisamos ter artigo. Dois substantivos definidos. Perfeito? Vamos alavancar. Agora nós temos bará, o verbo criar. O verbo criar está na família Kal. Kal, tá? Na família Kal. No grau simples. Lembrando, vou apagar a lousa aqui, rapidamente.
E vamos para o barar. Barar está no tronco. Cal. Estando no tronco cal, ele expressa também um grau simples. E o grau simples vai indicar voz ativa. Grau simples, voz ativa. O grau simples, que vai indicar a voz ativa, nesse sentido, ele vai apontar para algumas questões relacionadas, não somente à voz ativa, é expresso nitidamente no grau simples, não. No grau intensivo e no causativo. Por isso nós temos cal, piel e refill na voz ativa. Cal, simples, piel, intensivo, refill, causativo. Isso é importante. Mas no cal expressa grau simples, voz ativa. Voz ativa aqui, porque o meu verbo é de moção, de movimento, indica que o sujeito Elohim praticou uma ação. Locuções prepositivas, o substantivo é definido. Depois vamos chegar aqui no princípio. Substantivos definidos. Então, traduzimos no princípio nesse sentido. Criou Elohim. Até aqui. Agora vamos expressar algumas questões. Tá? Eu deixei de fora aqui agora. Locução prepositiva. É expressado o quê? Gramática. Função, ou pelo menos gramática. Classe, vou colocar aqui melhor. Classe gramatical. Classe gramatical. Locução prepositiva indica uma classe gramatical. Ou seja, preposição. Tá? É uma locução prepositiva. No entanto, o que na sua função sintática expressa a locução prepositiva? A locução prepositiva, agora na função sintática, vou colocar F, S, só para referenciar. Função sintática expressa advérbio. Ou uma ideia adverbial. Se está expressando a locução prepositiva na sua função sintática, já expressa advérbio, ou vou colocar a ideia, por exemplo, uma ideia adverbial. Se eu tenho uma ideia adverbial, tá? Uma ideia adverbial, o advérbio ou uma ideia adverbial trabalha para quê? Em primeira instância no texto. Então, o advérbio vai trabalhar para o verbo. E o advérbio, na função adverbial, bereshit, locução prepositiva, classe gramatical. Função adverbial trabalha para o verbo barar. Sendo um advérbio aqui, ele está na função sintática de adjunto adverbial. Tá? Locução prepositiva, função adverbial. Se nós temos uma função aqui adverbial, nós temos também um adjunto adverbial, porque ele está junto do verbo. E o que ele vai expressar aqui no adjunto adverbial? Circunstância.
Expressa o quê? Temporal? Circunstância de maneira? Circunstância de modo? Circunstância de causal? Consecutiva? Técnica? Que tipo de circunstância agora? Estou falando aqui de gramática agora. Gramática, avançamos para a sintaxe, porque gramática e sintaxe estão relacionadas. Isso devemos trabalhar. Vamos cavar. Isso aqui é cavar dentro da língua hebraica. Fazendo uma pausa para vocês, abrindo um parêntese. Na minha igreja, para quem é da minha igreja e é meu aluno, sabe perfeitamente que nas últimas semanas que se deu, houve um pregador, entendeu? Um pregador que pega com toalha, ele pega com toalha nos gidões, ele faz bem assim, e bate assim. Pá. Bem, eu deixei de contar os erros de língua grega que foi cometido na pregação. Eu nunca tinha visto uma expressão chamada, por exemplo, a palavra filho em grego, rosios. Rosios. Rosios em grego? Não, rosios em grego é filho. Não, não somente rosios. Todas as expressões, ou quase todas as expressões que eu ouvi, estão erradas na língua grega. Mas a pessoa passa uma imagem que conhece aquilo. Nós que somos professores, o erro não passa. Os erros não passam. Entendeu? Não existe rosios em grego para filho. Ruios é filho em grego. Ruios é filho em grego. Ok? E a gente sabe quando uma pessoa está lendo de forma transliterada. De forma transliterada. A gente sabe perfeitamente. Porque a fonética, se não souber transliterar e ler a transliteração, a pessoa comete também erros. Como esse pregador conhecido, especialista de hebraico e grego, está nos Gideões, prega com uma toalhinha. Não estamos referindo o caráter da pessoa, pelo amor de Deus. O caráter é um homem de Deus. Um homem de Deus. Estou falando do conteúdo que mexe de grego e mexe com hebraico. Essas questões. Erro do começo ao fim. Salvo duas palavras que foram pronunciadas corretas. O resto, tudo errado. E a semântica, tudo errado também. Tudo errado. Mas o importante é escrever livros, vender livros, e a minha gramática aqui. Compre ela para aprender classes gramaticais da língua grega. Isso aqui é voltada do grego, tá bom? Voltada para o grego, beleza? Mas eu tenho outras também, estou revisando. Estou revisando essa aqui, ó. Isso aqui, noções de hermenêutica. Estou revisando isso aqui. Mas bem, vamos voltar aqui, que é aqui que o negócio pega. Aqui ou o cara sabe, ou o cara não sabe. Ou o cara sabe, ou o cara não sabe. Aí você é professor de hebraico e grego e não sabe gramática? Esse é meu amigo. Aprendam um pouco de grego e hebraico para a gramática de grego e hebraico para que as suas aulas se tornem bem mais dinâmicas. Mas vamos lá. Adjunto adverbial. Então, Bereshit, o adjunto adverbial para o verbo. Qual é a função do adjunto adverbial? Dando circunstância. Lembrando, olha agora a nossa tradução. No princípio. Porque no princípio a nossa tradução está belíssima. No princípio, aqui, essa circunstância adverbial, trabalhando com o verbo, mostra que Elohim, ele criou todas as coisas no princípio. É no princípio de tudo. E não em um dos princípios, ou seja, tem vários princípios. A tradução aqui, em um princípio, é em um de outros princípios que tiveram. Não, aqui não. Aqui é... O princípio aqui é de forma absoluta. É o começo de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Locução adverbial tem poral. Por isso que se traduz no princípio. Tá? Local. A gente chama a locução adverbial local.
Mas o local aí não é um local como, por exemplo, João está no trabalho. Não, não é assim. O adjunto adverbial, ali, locução adverbial que está ali, expressa local. Local mesmo, não local temporal. O local, no sentido de temporal, expressa tempo, é isso aqui, no princípio. No princípio. Que a partir dali está zerado e vem para frente. Tempo. A partir dali começa as coisas, ou seja, começa a ser criada alguma coisa. Então, perfeitamente, tradução. Parabéns para essa tradução. Mas vamos lá, vou ler aqui agora. Você sabe que você está diante da NVI. Tá? Não vai sobrar nada. Ok? Bem, vamos fazer uma crítica. Luiz Saião, que é o professor de hebraico que também fez uma revisão aqui, homem também de Deus, vamos tirar homem de Deus, vamos colocar homem acadêmico. Colocou assim, Gênesis capítulo versículo 1. Declaração sintética que introduz os 6 dias da atividade criadora. A verdade desse versículo magnífico foi afirmar com júbilo por poetas e profetas. No princípio, Deus. A Bíblia sempre torna ou toma por certo e jamais discute a existência de Deus. Embora todas as coisas tenham tido um começo, Deus sempre existiu. Salmo de número 90, verso 2. Aí ele vai dizer, no princípio, ponto. João 1, do 1 ao 10. Que ressalta a obra de Cristo na criação. Então, ressalta a obra de Cristo na criação. Perfeito. Então, ele aponta para o Pai, que criou, mas também linka com João 1, que também tem uma expressão em grego lá, se transferir por hebraico, fica assim mesmo. Bereshit. E dentro desse pressuposto, diz que ressalta a obra de Cristo na criação. Ou seja, Jesus também é criador. Vamos lá. O substantivo, no princípio da criação, indica com a mesma expressão, ou seja, iniciada com a mesma expressão. Deus criou. O substantivo hebraico, preste muita atenção agora. Preste muita atenção agora. Eu vi que tremeu aqui, mas vamos lá. O substantivo hebraico Elohim está no plural. Mas o verbo está no singular. Mas o verbo está no singular. O substantivo está no plural. Mas o verbo está no singular. Ele vai dizer o seguinte, mas vamos lá. Está no plural, o verbo no singular. Esse uso gramatical é comum no Antigo Testamento, quando há referência ao Deus único e verdadeiro. Nesse caso, o uso plural expressa intensificação e não número, ou seja, não é um plural numérico, é um plural intensivo. Até aqui, beleza. O numérico, mas intensivo. Nesse caso, o uso plural expressa intensificação e não número, sendo chamado plural de majestade, ou plural majestático, né? Ou de potencialidade. No Antigo Testamento hebraico, o verbo é traduzido por criar, só é usado no tocante à atividade divina. Bem, observou o que ele falou aqui? Então aqui, Elohim, não é um plural numérico, é um plural de intensidade, né? Que é chamado de plural de majestade, ou intensificação de intensidade. Costumeira pergunta é, e também porque o verbo está no singular? Bem, se Elohim aqui é um plural de majestade, de intensidade, no versículo 1, ainda chegamos, não saímos da perícope do 1. Não saímos. Vamos pegar todo o texto, tá? Vou pegar todo o texto. Vamos colocar, certo? Vamos pegar, né? Vamos marcar assim. Vamos colocar um texto dentro dessa perícope. Versículo de número 26. Vaiomer Elohim Nasser. Vaiomer Elohim Nasser. E Vaiomer Elohim Nasser? Vaiomer Elohim Nasser, o verbo está no plural. E aí, como é que fica? O substantivo Elohim também está no plural. E aí, como é que fica agora? Se aqui é plural de intensidade e no 26 é o quê? Plural o quê? E o verbo está no plural? Não está no singular. Fica no singular, intensidade.
Mas aquele verbo está no plural. E agora? Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Eu estou suando aqui porque o meu escritório não tem ar-condicionado ainda e está muito quente. Não se preocupe que vai estar dando tudo certo. E aí, senhor Luiz Saião? E aí? Tá? E no versículo 26? Vamos julgar aqui. Não tem. Por que foi dado o plural majestade? Porque não foge da ideia judaica. Tudo que foge da ideia judaica para a trindade, vão dizer que é plural majestade. Mas o seu próprio Luiz Saião falou que também, o João capítulo 1 ensina no princípio, mostrando a atividade criadora também do Filho. Mas como é que Jesus criou? Mas aqui não sou eu o Pai? Ou não sou é Deus? E Jesus está junto? Por que não pode ser plural numérico? Por causa de deuses? Entendi. Não pode ser plural numérico por causa do contexto. Mas Jesus estava na criação. Vamos pegar a teologia. Lembrando. Mas Moisés não sabia que existia a trindade. Eu não estou falando de Moisés, estou falando de Bíblia. E que está expressando no Novo Testamento é crente de Bíblia. Enarquei, enrologos, já no Novo Testamento. Se for transferirmos para o hebraico, Bereshit. Hadavá, hayá, hadavá. E aí? Então, regras vão ser inventadas porque não está dando certo na mente do judeu. Elohim aqui não é plural, é um plural de intensidade, é um plural majestático, porque aqui se refere ao verdadeiro Deus, e só que o filho também está criando, e como é que fica agora? Estou falando para questões do hebraico, beleza? Ele poderia colocar Deus no singular, poderia colocar e o de rei, mas não fez. Vamos lá, vamos avançar. E olha ainda, NVI vai colocar na nota de rodapé bem aqui, na questão de Bereshit bara Elohim, ou seja, quando Deus começou a criar. Está aqui. Ou, você pode traduzir no princípio criou Deus, ou quando Deus começou a criar. Página de número 6, NVI. A pergunta é: cadê o verbo? Cadê o particípio verbal? Cadê o particípio verbal, seu Luiz Saião? Cadê? Cadê o particípio verbal? Não, porque o Bereshit, agora eu vou apagar isso aqui. O Bereshit está no construto. Então, Bereshit está no construto. Construto relacionado a um verbo. Beleza. Aonde se viu que o construto pode mudar classe, ou pode mudar a natureza de um verbo finito ou para um verbo infinito. Quem falou isso? Que aqui no texto, um substantivo, no caso construto, tem o poder de mudar. Verbo. Vou colocar aqui. Verbo finito para um verbo infinito. Quem? Como? Relação sintática. Pode pegar relação sintática gramatical. Pode ir aí. Como vai fazer? Como? Dando vazão a uma tradução que não faz parte da ideia. Não faz parte da ideia. Quando Deus, deixa eu ver aqui, quando Deus começou a criar. Isso aqui é uma paráfrase. Se vamos tirar isso daqui, vamos colocar isso como se fosse uma paráfrase. Paráfrase, mas paráfrase. E a NVI também está cheio de paráfrases. Tá? Não uma tradução
praticamente a partir da sintaxe. A sintaxe tem que permitir que o verbo barar está fazendo função de um verbo no infinitivo, mas não está fazendo função de um verbo no infinitivo. Ok? Quebrou o fluxo da mensagem. Ou, observando, se eu traduzir quando Deus começou a criar, observe que a conjunção aqui, quando, aqui funciona, quando aqui não seria mais advérbio. Aqui seria uma conjunção. Conjunção. Essa conjunção vai introduzir um período. Período. Por subordinação. Estou falando de gramática. Quando? Aqui já não é mais um advérbio. Na frase aqui é uma conjunção que vai introduzir um período por subordinação. Tá? E ainda, a subordinação aqui introduz uma oração subordinada adverbial. Vamos colocar aqui. Aqui seria, quando Deus começou a criar, seria uma oração subordinada adverbial temporal. A pergunta que não quer calar, cadê a oração principal? Não, está lá no versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Observe que deslocou a oração principal lá para o versículo de número 3. Para poder encaixar isso aqui. Quando Deus começou a criar os céus e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ponto. E disse Deus, haja luz e houve luz. A pergunta é, no hebraico, na estrutura hebraica, onde que a estrutura hebraica vai permitir que a oração principal está lá no final? Por que não permite? Porque, quando nós temos que ver, nós temos dois pontos aqui, ó. Um ponto aqui, outro ponto aqui, vamos colocar assim. Sofre pasuk, que vai dar a ideia de ponto final. Por que ponto final? Porque a expressão barak é declarativa. Declarativa. Está na voz ativa? Voz ativa vai dar a ideia de afirmação. Então, no caso, a ideia de declarativa e também de afirmação. E aí? E aí, justamente, o ponto final se coloca diante de frases, de orações declarativas e afirmativas. Estou declarando que Deus criou, querido. Declarando que Deus criou. Então, aonde está o ensaião? Da base para o hebraico. Base para o hebraico. Estou falando uma crítica, tá? Não contra a pessoa no sentido de homem de Deus, mas como tradutor da Bíblia. Tradutor da Bíblia. Não interessa, gente. Muita gente diz, professor, eu sou soberbo. É porque eu não falo tranquilamente? Esse é meu jeitão, gente. Esse é meu jeitão. Ok? Conheço o hebraico e conheço o grego. E aí, como é que fica? Conheço gramática. Gramática hebraica. Quer discutir comigo? Discutir em hebraico. Vamos discutir em gramática hebraica. Tá bom? Não adianta criar regras de grego e hebraico, não, que eu vou descobrir tudo. Eu sei. Conheço. Tá bom? Essa é a questão. Vamos avançar. Essa já praticamente é a minha introdução. Não é porque tem uma Bíblia. Assim, a primeira tradução está perfeita. E a segunda que ele vai colocar? E o plural majestático, que não tem plural majestático aqui. Tem que inventar. Tem que dizer, a cabeça tem que ser que nem do judeu. Primeiro, que antes de Moisés era judeu? Moisés era judeu? Não, meu Deus do céu. Não era judeu. Não tinha uma mentalidade judaica de hoje. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém não tinha essa mentalidade, pelo amor de Deus.
Ok? Então tudo isso devemos levar em consideração. Vamos para um outro passo agora. Vamos ver. Vamos colocar assim. Vamos colocar o judaísmo. O judaísmo não. Vamos colocar pessoas que creem nas escrituras e estão tratando ela com desvelo, carinho, e que tratam ela como algo que deve de fato ser levado em consideração. 250 a.C., existiam judeus que fizeram a tradução de Bereshit bara Elohim et Haaretz. Eles começam a traduzir isso aqui. Vamos ver se ele traduz como quando Deus começou a criar. Vamos ver se tem uma conjunção paratática ou hipotática. Hã? Vamos lá. Olha como eles começam. En ar que enarque. Vamos começar? Tá acabando isso aqui. En ho theos. Enarque en ho theos. Bereshit bara ou enarque en ho theos. Nada a ver isso aqui. Enarque é o verbo bará e não raiar. Bará. Enarque, vamos traduzir como verbo poiel, verbo contrato. E poi. Essen. Agora sim. Enarque e poiesen. Jesus, está acabando isso aqui, gente. Eu tinha aqui, eu estava aqui com... Ah, tá aqui, achei um. Enarque e poiesen. Aí nós temos o quê? Ó. Theos. No princípio, criou Deus. Beleza? Beleza. No princípio, criou Deus. Por que não foi colocado no princípio? Deixa eu ver aqui. Quando Deus começou a criar. Por que não foi colocado assim? Quando Deus começou a criar. E sim, enarque e depois sim, Theos. Theos. No princípio criou Deus. Ton uranon. Ton uranon. O céu cai ten gen. O céu e a terra. Por que não foi traduzido exatamente como está aqui? Por que não fora? Porque não fora aqui, já na Septuaginta, não levei nem em consideração a hexápla de Orígenes, mas por que foi traduzido assim? Vamos lá, agora. No princípio criou Deus, beleza. Et partícula, nós temos uma partícula aqui que vai introduzir Hashamai e também Hashamai. Depois eu tenho um vav conjuntivo, em função de conjunção, que vai ligar, o vav liga esse substantivo com esse substantivo aqui. O vav vai ligar porque a conjunção liga orações e termos que estão relacionados. Da mesma forma, observe que no grego não tem partícula de objeto direto. Aqui, essa partícula, nessa função, nem sempre essa partícula introduz objeto direto. Objeto direto relacionado a um verbo transitivo. Aqui está correto traduzindo como objeto direto, partícula de objeto direto, porque o verbo barar é um verbo transitivo. Ele vai
transitivo e também direto. Transitivo e direto. Então, se coloca a partícula de objeto direto, porque o substantivo rachamai e também a conjunção vai ligar esse outro também aqui, ve et. Também, tanto rachamai quanto haaretz está fazendo uma função de objeto direto em relação ao verbo. E a partícula, tanto esse aqui em cima e esse aqui embaixo, vai dizer que após ela nós temos um substantivo na função de objeto direto, porque o verbo barar é um verbo transitivo. Transferindo isso para o grego vai usar isso aqui. O grego não precisa usar preposição nesse sentido aqui. Uma partícula, nem é preposição. Uma partícula, porque o grego ele vai respeitar a questão do verbo epoiesen. O verbo epoiesen vem de epoiel. Essa aqui, ó, essa função aqui que nós temos aqui, ó, epoiesen. Opa, quase que eu, epoiesen. Terceira pessoa é assim, ó. Epoiesen, perfeitamente, voz ativa. Epoiesen, verbo transitivo também, fazendo função aqui de um transitivo, ele vai reclamar objeto, e aqui ton, artigo de uranon. Conjunção cai. Conjunção também vai ligar o termo to uranon e gen, tem gen, com a mesma objetividade por causa do meu verbo, que meu verbo é um verbo transitivo. E o que ocorre? Ele vai fazer a ligação e também aqui eu tenho também o meu objeto direto. Tanto tom uranon quanto também tengen é objeto direto, porque o verbo epoesen é um verbo transitivo. Agora, cadê esse Luiz Saião? Aqui. Se traduzir, quando Deus começou a criar, isso aí é a paráfrase. Paráfrase. A paráfrase você pode fazer o que quiser com ela. O texto não vai permitir uma ideia literal assim. Quando Deus começou a criar. Quando aqui não é função, aqui não é advérbio. Isso aqui é uma conjunção que introduz um período de subordinação e joga o versículo, joga lá no versículo 3 a oração principal. Uma outra questão também aqui. Alguns dizem que Bereshit bara Elohim et hashmayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, e vai até o versículo 2. E a terra está sem forma e vazia, o Espírito de Deus, diz que ali é um título. Bem, título? Que título? Aonde que título começa com verbo de moção? Aonde? Aonde que título começa com verbo? Aonde que o título começa com verbo? Aonde? Aonde? Como? Shir Hashirin. Shir Hashirin. Começou com verbo? É título do verbo de cantares. Ok? É título do verbo de cantares. Como é que fica? Como que fica? Livro de Gênesis não tem título ali. Não tem título. Todos os títulos a gente atribui de forma nominal. Nominal, de forma absoluta. Se tira o verbo raiar e coloca a frase altamente nominal. Shir Hashirin. Shir Hashirin. Isso aqui é um título. Isso aqui é um título. Ok? Isso aqui é um título. Tanto no hebraico quanto no grego é um título. Essa é a questão. Tá? Quer estudar gramática? Estude com Euler Lopes. Tá? Quer estudar grego? Quer estudar hebraico? Gramática. Estude com Euler Lopes. E aqui eu estou a serviço da igreja. Beleza? Então, lembrando, devemos respeitar os trabalhos das pessoas. No entanto, podemos fazer uma crítica construtiva. Construtivo. Beleza? Um grande abraço para você e toda a sua família. Não esqueça, gente, de comprar o novo modelo da gramática de professor Euler Lopes. Clube de autores. Ainda não chegou na Amazon, tá? Não chegou na Amazon, mas no Clube de Autores já tem essa linda gramática para você, tá? 260 páginas e eu estou escrevendo a segunda que completa essa aqui, beleza? Tanto na parte morfológica quanto na parte da sintaxe. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Até o próximo vídeo.